Bom, o D'Alessandro já está integrado às atividades normais com o grupo, está sendo submetido às avaliações físicas, fisiológicas, fisioterápicas, e amanhã estará no campo trabalhando normalmente. O Zeca, em fase final de reabilitação, já está há alguns dias realizando atividades indoor, atividades dentro de academia, reforçando a região, principalmente onde ocorreu a lesão, porém trabalhando com todos os grupos musculares e já fazendo algumas atividades de esteira também. A gente acredita que até o final de semana, no mais tardar até o final de semana, ele já esteja na transição e na semana seguinte já trabalhando com o grupo. Chegaram a te passar alguma coisa do Richelli? Algum prazo, se ele já vai se apresentar para treinamentos agora em julho, se vai ser para agosto? Digo isso porque o agente dele acabou dizendo que ele já estava pronto, pelo jeito não está pronto. Tem algum prazo, alguma definição sobre o Richelli? Tem sim. Ainda o Richelli merece ainda alguns cuidados, demanda alguns cuidados ainda nessa fase final também de reabilitação. Ele ainda está aos cuidados da fisioterapia, mas a ideia é que em Atibaia ele já esteja trabalhando com a transição, já esteja fazendo o trabalho, os trabalhos físicos, aos cuidados também, né, tendo o acompanhamento do departamento de fisioterapia, porém já esteja com a parte física, já evoluindo nos aspectos físicos para que ele retorne aí às atividades com bola, mas ainda vai demandar um pouco de tempo para que o Richelli integre 100% com as atividades com o grupo. O Cristiano, o que difere essa mini, né, temporada da pré-temporada? Qual é o teu foco para os jogadores? Porque está no meio de... o Inter vai ter, acho que a meu ver, uma competição só até o final do ano. Qual é o teu foco para a preparação dos atletas neste momento da temporada? O que difere lá do começo para este período onde já tem aí alguns jogos, né? Metade do ano praticamente. Alguns fatores que são bem distintos entre um período e outro. Primeiro, com relação à transição, né? O período de férias no final de ano são 30 dias e agora apenas 11. Então, você não tem grandes perdas. Segundo, os atletas já chegam em melhores condições, né? Já vêm com 6 meses de bagagem, de treinamentos e jogos oficiais, então já chegam numa condição muito melhor. Você consegue direcionar as cargas para situações mais específicas, não tem aquela necessidade de você fazer aquele trabalho de base, aquele trabalho com muito volume e baixa intensidade. Pelo contrário, você já direciona as atividades muito próximas, tanto a níveis, tanto atividades físicas como atividades técnicas, muito próximo daquilo que ele realiza no jogo. Então, o direcionamento da parte física agora, ela terá uma importância e um objetivo muito claro de desenvolver a questão da potência muscular, dos trabalhos de velocidade, agilidade, manter os esforços intermitentes e, evidentemente, o Odair já também vai poder dar continuidade aos trabalhos técnicos, que tem uma participação, os trabalhos do Odair tem uma participação muito grande na manutenção e na aquisição física. Professor, bom dia. Bom dia. Em 2015, o Inter viveu um certo trauma assim, na temporada, porque vinha embalado na Libertadores e acabou havendo um recesso para a Copa América. Depois, quando voltou, não conseguiu repetir o bom desempenho que tinha antes. Dessa vez, a parada também pode ser daqui a pouco um pouco complicada para o Inter. O Odair até comentou que não gostaria que parasse, que o time vinha embalado. Com relação também à questão física, chegou a haver um prejuízo grande assim, nesse recesso, nessa parada? Ou o Inter consegue voltar um volume muito bom como estava até a 12ª rodada do Brasileiro? É evidente quando você tem você consegue manter uma regularidade com poucas baixas, né, como o Inter vinha mantendo nessas primeiras rodadas do Brasileiro, você não gostaria que isso fosse interrompido, mas você vai tirar o maior proveito possível desses 25 dias que nós teremos de trabalho, antecedendo aí aos jogos, a retomada do Brasileiro. Não existe possibilidade nenhuma, assim, pelo menos muito pequena, de você ter prejuízo com esses 25 dias de trabalho. Pelo contrário, existe uma capacidade de você ter todos os atletas em campo, procurar fazer com que haja disponibilidade do grupo inteiro estar em boas condições, o grupo de forma homogênea, e retomar a questão da performance, do desempenho que a equipe vinha tendo. E existe margem para ganho, existe margem para melhor, e é o que nós queremos, né? Retomar o Brasileiro com muita força, com muita disposição, com todos os atletas aptos a desempenhar o seu futebol e retomarmos aí a nossa sequência com objetivos bem claros, bem definidos, e temos certeza que nós vamos brigar por isso. Oi, Cristiano, tudo bem?
Oi, oi, oi. Qual é o que caiu? Posso ir? Cristiano, não sei se você consegue, né, sobre a Copa do Mundo, acompanhar a distância, o desempenho físico, né, dos jogos até agora. Lá tem o Alisson, tem o Tyson, o Brasil com alguns jogadores já com problema para continuar, né? Qual é a tua avaliação a respeito do Campeonato Mundial? A Copa do Mundo, ela, para os clubes que tem um calendário que tem um calendário europeu, ela chega no momento de final de temporada, né? Os atletas já vêm com certo desgaste do ano todo competitivo, né? Principalmente, repito, os clubes que trabalham com calendário europeu. Então você acaba tendo alguns atletas se perdendo ao longo do caminho, né? Aconteceu só com a seleção brasileira, com todas as seleções você percebe que tem jogadores aí acabando se lesionando, até pela necessidade, pela demanda que uma Copa do Mundo, né, ela exige dos seus atletas. O que eu tenho visto um pouquinho especificamente sobre essa Copa na Rússia é que diferentes estados com temperaturas muito diferentes. Então você tem alguns estados com uma temperatura muito alta e aí você tem um desempenho um pouco abaixo do que talvez você espere, e outros, né, com uma temperatura mais baixa, e aí você consegue ter um desempenho um pouco melhor. Então isso eu tenho observado um pouco essa diferença durante essa Copa. Mas no mais, as equipes estão desempenhando um bom futebol, estão, né, lutando aí os 90 minutos, até porque é uma mata-mata, né, fase classificatória, não tem que ter entrega total, e a gente espera que a nossa seleção vá muito longe nessa Copa. Cristiano, além do Zeca, do Richelli, tem algum outro atleta que faz algum trabalho mais específico? Eu cito como exemplo, talvez seja o caso do Damião, que teve um problema na coluna cervical. Então, tem algum atleta que passa por um trabalho mais específico por ter se recuperado de lesão recentemente? O Damião, apesar da lesão que ele teve no primeiro semestre, tê-lo tirado aí do seu ciclo de treino por um longo período, ele já se apresentava em boas condições já nos últimos jogos oficiais, com bom desempenho, e não exige, é claro, né, os cuidados de sempre do fortalecimento da região, da musculatura onde foi lesionada, porém as atividades são basicamente de todo o grupo, né, dos demais atletas. Então não haverá necessidade, não por essa razão. Agora, todos os atletas estão sendo submetidos às avaliações e, baseado nos resultados, nós direcionaremos as cargas de treino. E à medida que a gente vê algum atleta que apresente algum déficit, algum desequilíbrio, algum problema um pouco mais específico, aí sim, esse sim teria a necessidade de desenvolver atividades paralelas, atividades específicas, né, para que ele retome a sua forma e esteja no mesmo nível do grupo.